Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Chegamos para mais uma aula de física. E antes de começar a aula, eu queria lembrar vocês do uso da máscara, do álcool em gel, manter distanciamento, sair de casa só o necessário, tá bom? Nós estamos em lockdown, esse vírus é perigoso, então vamos nos cuidar. E aí a nossa aula é a quinta aula gravada, certo? E o assunto é cinemática, tá bom? Então, vamos aproveitar a estudar, certo? E agora eu vou começar com o vídeo, certo? Vamos começar logo hoje com o vídeo para depois entrar na matéria em si, tá bom? Então, vamos lá. No experimento, usaremos um tubo de plástico transparente contendo óleo de soja, uma bolha de ar e uma esfera de aço. Utilizaremos também um cronômetro digital para medições de tempo e um ímã para atrair a esfera de aço. Inicialmente, iremos estudar o movimento da bolha de ar subindo através do tubo inclinado. Iremos medir quanto tempo a bolha demora em percorrer a distância de 0 a 10 centímetros, em seguida de 0 a 20, passando para a distância de 0 a 30 centímetros, de 0 a 40 até 50 centímetros. Assim, com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição da bolha em função do tempo. Depois disso, podemos fazer o mesmo estudo com uma esfera de aço rolando através do tubo. A diferença neste caso é de que a esfera inicia o seu movimento a partir da posição 50 centímetros, ou seja, a posição S0 da esfera é de 50 centímetros, e não 0 centímetros como é a posição S0 da bolha. Com esses dados, podemos fazer outra tabela. Com as duas tabelas em mãos, podemos fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois movimentos juntos no mesmo gráfico. Por meio destes gráficos, podemos determinar as velocidades dos dois móveis e a equação horária dos dois movimentos, e até mesmo o instante e o ponto de encontro dos dois, no caso deles partirem simultaneamente das suas posições iniciais. Então, como eu disse, no vídeo anterior, eu estou fazendo uma campanha para que vocês estudem mais física, né? Ciências, certo? E mostrando que não é só cálculo, tem vários experimentos, várias coisas para a gente fazer, ok? Então vamos lá. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, sem levar em conta as causas e as consequências desses movimentos, certo? Não importa o que está causando aquele movimento, né? Se é uma pessoa empurrando a outra, se é puxando, se é um motor fazendo que um móvel se mova, né? Um carro, um avião, não importa, né? Não importa as causas, as consequências. A cinemática estuda só a questão dos movimentos. E a gente vai ver cada uma dessas coisas aí que estão listadas aí abaixo. Referencial, repouso, movimento, trajetória, unidade de medida de comprimento, unidade de medida de tempo, mudanças de unidade, ponto material e tipos de movimento, certo? Vamos lá. Então, referencial, ó, é o ponto de relação em que é considerado que um corpo está em repouso ou em movimento, certo? Você, por exemplo, vai dar o endereço da sua casa. Aí você diz um ponto de referência, né? Por exemplo, uma padaria, ou então um campo de futebol, ou uma escola, né? Ah, eu moro em frente à escola, então você está dando um ponto de referência, né?
E a gente chama isso na física de referencial, certo? É o ponto de referência. Através desse ponto é que a gente determina se um corpo está em movimento ou em repouso, ok? Então, no primeiro, na primeira figura aqui, ó, coloquei o mapazinho aqui, né, de um GPS, por exemplo, né, do Google Maps, né? Aí, ó, que está a referência do ponto localização para você chegar, né? Ok? E no segundo aqui, ó, o movimento de translação, né? Que aí a gente pode botar como referência o Sol, por exemplo, né? Certo? Pode botar como referência a Terra. Então, o referencial é que vai determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, certo? Repouso, ó. Um corpo está em repouso quando não muda de lugar no espaço em relação ao tempo e em um ponto de referência. Então, se eu digo assim, ó, agora, nesse momento, você assistindo essa aula, sentado em frente ao computador, ou então sentado com o celularzinho na mão, você está em repouso ou em movimento? Cuidado com a resposta, certo? Eu não disse qual era o ponto de referência. Só podemos dizer se um corpo está em repouso ou em movimento se eu disser o ponto de referência. Então, se você estiver assistindo a sua aula, sentadinho, em frente ao computador, e o ponto de referência for o computador, então você está em repouso, certo? Porque você nem se aproxima nem se afasta dele. Mas a partir do momento que você se afastar ou se aproximar, você está em movimento. É isso que determina movimento e repouso, ok? Se você estiver sentado, parado, olha, assistindo a aula, e eu disser que o ponto de referência está fora da Terra, por exemplo, o ponto de referência estiver no Sol, aqui, certo? Você está aqui na Terra, mesmo sentado, mas você vai estar em movimento, porque a Terra está em movimento ao redor do Sol, certo? E está em movimento no próprio eixo dela, né? Certo? Então, um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso a outro referencial, ok? Então, cuidado na hora de dizer se está em repouso ou em movimento, certo? Movimento. Um corpo está em movimento quando muda de lugar no espaço em relação ao tempo e a um ponto de referência. Então, ó, se eu disser que o ponto de referência é essa placa, certo? Tá aqui a placa. Se esse carro ele se afastar ou se aproximar da placa, ele está em movimento. Se ele não se afastar e nem se aproximar, ele está em repouso. Então, toda vida tem um ponto de referência para determinar se um corpo está em repouso ou em movimento, ok? Entendido? Vamos lá. Trajetória. Ó, quando um ponto material se move, um ponto material é um corpo, um móvel, um carro, um avião, uma pessoa, um trem, né? Aí, normalmente, muitas vezes você vai ver nos problemas, né? Nos exercícios, um ponto material, um móvel, certo? Então, ó, quando um ponto material se move
ocupa sucessivamente diversas posições. Em uma linha geométrica, denomina-se trajetória do ponto material, certo? Então, nesse primeiro desenho aqui, ó, tem uma bolinha, ó, que é um ponto material se movendo, e aí, ó, tem o tempo 1, tempo 2, e tem a distância, né? Delta S, que aqui, ó, é a distância que ele percorreu. Então, ó, trajetória percorrida pela bolinha num certo intervalo de tempo. Na figura, nota-se a marcação de espaços em determinados intervalos de tempo. Então, tá aqui, ó, o espaço, certo? E a trajetória está aqui, o caminho que ela está percorrendo. Já nesse segundo aqui, ó, segundo desenho, tem assim, ó, na imagem, uma bola é solta, a trajetória está tracejada pela linha que vai do segundo andar do prédio até o chão. Então tá aqui, ó, medindo 18 metros. O tipo de movimento é classificado por lançamento vertical, queda livre. Então a trajetória assim aqui, ó, é vertical, que é caindo, certo? Outro tipo de trajetória, né? Ó. Na figura, a menina lança a bolinha da sua mão com altura X, né? Aqui, e certa velocidade inicial. O trajeto pontilhado pela bolinha caracteriza um movimento definido como lançamento horizontal, né? Ela jogou aqui, ó, aí sai com velocidade, essa velocidade vai diminuindo, né? E a força aqui, ó, botando ela para cair, né? Tem uma força aqui que depois a gente vai estudar qual é essa força, né? Que faz com que ela vá caindo até chegar ao chão. Então tá aqui a trajetória, ó. A trajetória aqui, ó, né? Ok? Outra trajetória. Lançamento horizontal. Né? Aqui, ó, a imagem mostra um garoto chutando uma bola que descreverá uma trajetória parabólica. Né? Ele chutou, ela sobe, vai até o ponto máximo e depois ela desce. O movimento é descrito como um lançamento oblíquo. Né? Então, isso aí todos são tipos de trajetórias. Tá? E ainda tem, ó, a trajetória, pessoal, de acordo com o ponto de vista. Olha aqui esse exemplo, ó. Tem no livro de vocês um desenho parecido com esse. Ó, o avião, né? Ele está se movimentando aqui, ó, e ele solta uma bomba. Quem está dentro do avião, ó, vai ver essa bomba descendo em linha reta, ó. A trajetória da bomba, assim, né, ó, em linha reta, aqui, ó. Por quê? Porque o avião vai para frente, a bomba, quando sai aqui, ela sai com velocidade do avião. Então, ela também vai para frente. Aí, se ele olhar, ele vai vendo aqui, ó, ela descendo em linha reta. Só que quem está no chão, ó, um observador aqui no chão, ele vê a, a bomba fazendo uma parábola, um quarto de parábola. Então, ó, vai descendo até cair no chão, até chegar no chão. Então, para uma mesma situação, dependendo do ponto de vista, podemos ter duas trajetórias, certo? Compreendido? Então, trajetória é o caminho percorrido pelo corpo, beleza? Unidades de medida de comprimento. Ó, unidade de medida de comprimento mais comum para a gente são essas que estão ali. Quilômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Tem outras? Tem. Por exemplo, as nossas TVs, né?
medida em polegada, né? Ok? Tem lá, eu tenho uma TV de 40 polegadas, eu tenho uma TV de 50 polegadas, eu tenho uma TV de 32 polegadas, ok? Tem jardas, tem nós, pés, certo? Então, tem várias medidas, mas o que a gente vai usar é essa aqui do Sistema Internacional, que é o metro, certo? E aqui são os múltiplos e os submúltiplos do metro. O que é que você tem que aprender aqui? Que se você for transformar de quilômetro para hectômetro, então para metros, e for nesse sentido aqui, ó, você multiplica por 10 cada casa que andar, certo? Se for no sentido contrário aqui, ó, você divide por 10 cada casa que andar, beleza? Então vamos aqui, ó, os exemplos. Quanto é 1 quilômetro em metros? Ó, 1 quilômetro tá bem aqui, ó. 1 quilômetro. Para chegar em metros, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então quer dizer que eu vou multiplicar por 10 3 vezes, ó. 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10. 3 vezes. Como 1 já é um número inteiro, então você pode botar o 1 aqui. E aí, quando multiplicar por 10 3 vezes, é só você acrescentar zeros, certo? Então, 1 quilômetro tem 10, 100, 1000. 1000 metros, ok? Ó, cada 10 acrescentou um zero, beleza? Professor, e se tiver vírgula? Aí é outra coisa. Se tiver vírgula, por exemplo, 1,5 quilômetros, e eu quiser isso em metros, multiplica por 10 três vezes, né? Só que quando multiplicar por 10 a primeira vez, ó, quando multiplicar por 10 a primeira vez, a vírgula vai andar uma casa. Aí esse número agora é 15, certo? Aí pronto, aí 15 já está inteiro. Aí não falta mais 2, né? Falta multiplicar por 10 mais 2 vezes. Então, como o 15 já está inteiro, aí agora é só acrescentar os zeros. Ok? Outro exemplo, ó, 1 metro em centímetros. Ó. Estou aqui em metros, vou até centímetros. Uma casa, duas casas. Então, 1 metro, só são duas casas, eu multiplico por 10 duas vezes. Como 1 é um número inteiro, então você pode colocar aqui um número inteiro vezes 10. 10. 10 vezes 10, 100. Portanto, 1 metro tem 100 centímetros, ok? E de 1 metro em quilômetros. Ó, agora eu estou aqui em metros e para quilômetros. Ó, 1, 2, 3. O 1 vai ser dividido por 10, ó, 3 vezes, certo? Então você vai dividir por 10 3 vezes. Quando dividir a primeira vez, ó, o 1 é um número inteiro, aí a vírgula aparece, ó. Agora, pronto. Quando dividir por 10 a primeira vez,
Isso aqui vai ficar assim, ó, 0,1. A vírgula apareceu. Quando dividir por 10 a segunda vez, ó, certo? Essa vírgula anda mais uma casa. Como não tem número, fica 0,01. Só que tem que dividir por 10 a terceira vez. E quando dividir por 10 a terceira vez, a vírgula anda de novo. Mais uma casa, né? Ela volta, né? Então isso aqui vai dar quanto? 0,001 quilômetro. Ok? Então, ó, transformei todas as unidades. Então, tomem cuidado nisso, treinem, exercitem, dividir e multiplicar por 10, ok? Unidades de medida de tempo. Ó, unidade de medida de tempo são hora, minuto e segundo. Mais comum, né? Ah, milésimo de segundo, essas coisas. Mas vamos para o mais simples aqui: hora, minuto e segundo. E eu sei, né? Você sabe que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, se você quiser transformar de hora para minuto, de minuto para segundo, você multiplica por 60. Ó. Nesse sentido, multiplica por 60. Multiplica por 60. Agora, se quiser transformar de segundo para minuto ou de minuto para hora, aí que está nesse sentido aqui, ó, contrário, divide por 60. Ok? Então vamos aqui, ó, a uns exemplos. 1 minuto em segundos. Ó, 1 minuto para segundos é só eu multiplicar 1 vezes 60. Então isso aqui dá 60 segundos. 1 hora em segundos. Ó, 1 hora em segundos. Então, 1 hora vezes 60, eu vou ter 60 minutos, certo? Aí só que eu vou ter que multiplicar isso aqui por 60 de novo. Aí 60 vezes 60, né? Ó, 6 vezes 6, 36. 1020, 1020. 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. E 300 segundos? Ó, 300 segundos eu quero em minutos. 300 segundos, ó, divide por 60, né? Então fica 300 dividido por 60. A gente pode cancelar um zero com o outro, né? Fica 30 dividido por 6, 5 minutos. Ok? Espero que tenha entendido. Como é que a gente aprende isso aqui? Só treinando, exercitando. Beleza? Mudanças de unidade, ó. A gente é acostumado a ver aqui no Brasil quilômetro por hora, né? Você está passando numa avenida e aqui tem velocidade permitida 60 quilômetros por hora, 30 quilômetros por hora, 40, ok? Só que no Sistema Internacional de Unidades, que a gente já estudou, a velocidade é dada em metros por segundo, certo? E tem uma maneira da gente fazer essa transformação sem ter que transformar quilômetro em metros, depois hora em segundos e dividir. A gente pode transformar logo direto com essa regrazinha aqui, ó. Se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetro por hora,
multiplica por 3,6. Se for para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6, certo? Então vamos aqui, ó, 25 metros por segundo em quilômetros por hora, né? Metros por segundo, quilômetro por hora, 25 vezes 3,6. Então vamos aqui, ó, 25 vezes 36. 6 vezes 5, 33, né? 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Soma, né? Agora. 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. 7, 8. 1, 9. Então, 900. Aí você lembra que aqui, ó, é 3,6. Então você tem que colocar uma casa decimal. Ok? Porque tem uma casa decimal aqui, então uma casa decimal. Portanto, 25 metros por segundo equivale a 90 quilômetros por hora, certo? E agora, 108 quilômetros por hora em metros por segundo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 108 e dividir por 3,6, ó, quilômetro por hora para metro por segundo. Então, 108 dividido por 3,6. Como é que a gente faz, né? Ó, a gente faz o seguinte. Primeiro, tira a vírgula. Quando eu tiro a vírgula, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar um zero aqui do outro lado. Ó. Por quê? Eu tirei a vírgula aqui, ó, porque eu estou multiplicando esse lado aqui por 10. Certo? E se eu estou multiplicando um lado por 10, eu tenho que multiplicar o outro também por 10. Aí, como aqui já é um número inteiro, é só acrescentar o zero, certo? Mas a gente diz bem rápido assim, ó, tira a vírgula e acrescenta o zero, porque só tem uma casa decimal. 108 dividido por 36 dá 3, né? 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 108 menos 108, 0. Esse zero que você não utilizou vem para cá, para a resposta. Portanto, 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Ok? Espero que tenha entendido. Treine, certo? Fazer os cálculos, a divisão e a multiplicação. Ponto material e corpo extenso. Ó, ponto material, pessoal, é quando aquele corpo, as dimensões dele não interferem no resultado do problema, certo? Por exemplo, tá aqui, ó, aqui é o avião, mas só que o espaço que ele vai andar aqui é muito grande em relação a ele. Então, ele se torna só um pontozinho, a gente chama de ponto material. Já quando esse mesmo avião chega no aeroporto, aí ele já interfere na, na, no fenômeno, né? Desculpa. E aí as dimensões atrapalham o estudo de determinado fenômeno. Então a gente chama ele de corpo extenso. Então, ponto material e corpo extenso, né? É só dependendo da situação, certo? Se ele está aqui no aeroporto,
ele é um corpo extenso, porque o tamanho dele é muito grande, interfere. Mas se ele está no espaço, voando, então ele, em relação ao espaço, ele é muito pequeno. Ok? Ó, por exemplo, aqui, ó, esse carro, que ele tem 1,5 metro de largura, 4 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Se ele tiver numa garagem, o tamanho dele não interfere? Interfere. Né? Então, ele seria um corpo extenso. Já esse mesmo carro, ó, numa estrada que a distância seja de 20 quilômetros, por exemplo, ele se torna só um ponto, ó, só um pontozinho. Então, seria um ponto material, porque o tamanho dele não interfere no tamanho da estrada, tá certo? Então, é só essa diferença de ponto material e corpo extenso. Ok? Tipos de movimento, ó. Nós temos movimento retilíneo, que é linha reta, retilíneo, né? Linha reta. Temos o movimento curvilíneo, que é movimento curvo, né? Certo? Curva. E em relação à velocidade, nós temos o movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, e movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante. Ok? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um abraço virtual. Não esqueça de usar máscara, lavar bem as mãos, manter o distanciamento, sair só o necessário. Beleza? Se cuide, pessoal. Tchau e até a próxima.